em diante. 25 do Mateus capítulo 6. Todos encontraram? Até o nosso irmão Fred. Encontrou, Fred? Palavra de Deus para nós nesta noite. Por isso eu vos digo as palavras de Jesus, ensino de Jesus: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, irmãos, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, irmãos, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Versículo 31, não andeis, pois, essa palavra inquietos, ansiosos com a vida, dizendo: que comeremos? Ou com que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, da tua igreja também. Que não sejam palavras apenas de um estudo teológico, mas que sejam a palavra de Deus para conforto, para o nosso confronto, para a nossa edificação, para a nossa confiança ainda mais em Ti, em meio à desconfiança deste mundo, em meio ao temor, às fobias desta vida, que nós possamos crer que o Senhor está a cuidar de cada um dos seus servos. Repreende nessa noite todo o mal e dê vitória em nome de Jesus. Amém? Está aí a palavra de Deus, bem endereçada aos discípulos de Cristo. Ensinamento de Jesus acerca. Esse sermão ele vai trazer lições preciosas de como superar as nossas próprias ansiedades. Como nós falamos, todos nós passamos por, tem até uma crise de ansiedade, irmãos? Alguém vai fazer uma viagem, fica logo tic-tac nervoso. Alguém vai fazer uma prova, sua frio. Alguém vai fazer o teste do Detran, a pressão sobe. Na hora que vê o médico com aquele jaleco, Jesus, a pressão vai lá para cima. Tem gente que pega assim: doutor, dá para te dar esse jaleco aí, que eu fico logo nervoso com esse jaleco do senhor vestido aí, não é não? Mas Jesus está mostrando que a ansiedade faz parte da vida do ser humano. Nós precisamos superar, controlar. Tem pessoas que tomam até remédio para conter a sua ansiedade. A ansiedade é tão grande que a pessoa desconta em quê? Só comendo direto.
São os visitadores da madrugada da geladeira. Ou então perde o sono, né? Passa a ter insônia. São diversos problemas. Mas nós vamos observar no texto lido, Jesus dá a ensinamentos que para nós não viver uma vida ansiosa. Glória a Deus. Eu poderia caminhar dentro de alguns textos da Bíblia. Salmo 55, esse texto que eu li, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, tem Filipenses capítulo 4, tem um texto que o pastor pregou que eu achei muito interessante, que está dentro dessa mensagem, Isaías 26, versículo 3, os irmãos podem ver depois. Vamos ver esse texto, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está falando de relação a que Deus vai nos conservar em paz, em meio à turbulência dessa vida, em meio ao momento de medo, né? Eu lembro-me de uma época, eu disse há 2 anos atrás, né? Conversei com um irmão. Isso foi em 2021. Um irmão muito conhecido teu, viu, Gislan? Foi dirigente da Parangaba. E ele pegou essa doença, né, da Covid. Ele diz: Edivaldo, o que mais me machucava não era a doença em si, era a ansiedade e o medo da morte. Mas a ansiedade era coisa terrível. Né, você sabe que quando a pessoa dá N problemas. E eu percebi ali. Eu lembro que um ano anterior, a minha pessoa mesmo, eu fiquei com alguns sintomas, né? O Júnior ficou cansado, a Leia cansada. E aí eu fiquei só naquela suspeita, né? Mas senti só alguns sintomas. Mas me afixei nessa mensagem. Porque quando você está doente, e você, né, irmã Stephanie, a preocupação, o medo, ele interfere no seu próprio sistema imunológico, que enfraquece. É preciso você estar de bem para enfrentar o problema. Se você ficar no dia da tua angústia, no dia da tua dificuldade, tu mostrar fraco, com pequena a tua força, já diz o provérbio popular de Salomão. Não é verdade? Então, glória a Deus. Jesus disse que nós não podemos andar inquietos por coisa alguma. Então ele vai dizer algumas causas simples, que são necessidades básicas da vida, tais quais está o vestuário, né, para o corpo, e a comida para o nosso sustento, para a nossa vida. Então os discípulos, eles receberam a incumbência de terem um ministério. Deixaram Mateus, por exemplo, abandonou a coletoria, Pedro abandonou a pesca e outros mais. Seguiram Jesus. Havia um grupo de mulheres, que até foi pregado aqui no sábado passado, não foi, irmãos? Que havia um grupo de mulheres em Mateus 5, condições que elas patrocinavam o ministério de Jesus e dos seus discípulos. Não era verdade? Tinha até um tesoureiro, né, que era Judas. Então eles ficaram assim: e agora? O que vai ser? Estamos aqui trabalhando para o reino de Deus, para Jesus. E aí, amanhã, como é que vai ser, hein? Eles ficaram preocupados. Isso faz parte da vida, né? Os jovens se preocupam, os pais se preocupam, as mães se preocupam. A ansiedade faz parte. Só não podemos deixar ser dominado por ela. Então o texto vai dizer bem claro, irmãos: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então nós somos convidados para superar as nossas próprias ansiedades, tomando uma posição, como disse Jesus: olhai
para, louvado seja Deus, ele diz: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pergunta de Jesus para o discípulo. Ou seja, Deus é um Deus meticuloso, detalhista. Ele cria todas as coisas. Ele cria as alimárias, Ele cria as aves do céu, Ele cria o homem como coroa da sua criação, mas Ele não abandona a sua criação à deriva. Ele, pelo contrário, o texto diz que as aves são cuidadas, o seu alimento pelo próprio Deus. Deus está mostrando para os seus discípulos, através do ensinamento de Cristo, para nós olharmos para o cuidado do Deus, cuidado do Deus vivo, o cuidado de Deus para com a sua criação. Glória a Deus. É preciso, antes de a gente, quando bater na nossa porta a crise de ansiedade, o que fazer para superar ela? Irmão, glória a Deus, Islã, contrata logo o serviço dele. Ele quer. Mas a priori, a primeira coisa é conhecer o Deus, é você conhecer este Deus ainda na sua intimidade, porque no momento em que você começa a conhecer que este Deus, que cuida até das mínimas coisas, e Ele diz mais: vocês têm muito mais valor do que os pássaros, do que os pardais, vocês são a coroa da criação de Deus. Então, se Deus cuidou do seu profeta lá, como é o nome daquele riacho lá, né? O profeta estava lá numa seca tremenda, e Deus mandava ali uns abutres, enviando a comida para o profeta Elias. Glória a Deus. Deus proveu o necessário. Lá nos 40 anos, todo santo dia o povo coletava uma porção do maná. Essa porção, eu acreditava assim, né? Que Deus mandava já tudo bem feito, tudo prontinho. Mas não é não. Irmão, se você ficar sentado, cantando aquele hino, descansando e tal, não é assim não, irmão. Você tem que ir à luta. Os israelitas tinham que acordar mais antes do sol nascer, apanhar uma espécie lá de um maná, né? Eles pegavam o maná, pisavam, faziam uma massa, daquela massa fazia bolo, fazia uma detalhes da culinária, e não podia juntar nem muito, só a porção necessária. Só no sexto dia que eles faziam a porção para o dia seguinte. Então tudo era bem cuidado, tudo era bem detalhado por Deus. Então Deus, que cuida dos seus, que sustenta o profeta através de uma mulher mais pobre do que ele, e ele lançou a palavra: dessa farinha, dessa panela que está bem pouquinho aí, Deus não vai faltar a farinha. Deus vai fazer multiplicar o pouco que você tem, até esse pouquinho de azeite na sua botija, nunca vai faltar. O cuidado de Deus estava presente sobre a vida do profeta Elias, para mostrar que a gente é ser humano, a gente se preocupa: meu Deus, quem é que vai ser amanhã? Estamos com receio, com medo do que acontecerá, do que poderá acontecer. Mas o mais importante é a gente conhecer o Deus que cuida dos seus. Como diz o Salmo 55, versículo 22, o nosso irmão pode até colocar aí. Esse salmo é uma réplica, é assim, é a mesma semelhança de 1 de Pedro 5 e 7. Todos os nossos cuidados, as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, toda aquela fobia, aquele transtorno que a gente tem, dá uma crise existencial, um medo do futuro. O salmista já deu a dica, e Jesus vai confirmando nessas palavras. O que? Quando você se aproxima, né? E Paulo também dá esse mesmo princípio em Filipenses capítulo 4. Como foi que está escrito aí? Lança o teu cuidado, conta os teus problemas para
as pessoas, é verdade? Tem as pessoas que lançam os teus problemas, elas jogam no ventilador, todo mundo vai saber. Tenha cuidado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá, repita aí, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Glória a Deus. Ele te sustentará, Ele proverá. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos baseados nesta palavra, glória a Deus, olhando para o cuidado que Deus tem com a sua criação, glória a Deus. E aí quando você começa a entender os caminhos de Deus, os caminhos de Deus, o Senhor começa a conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente está firmada em Jesus, porque Ele confia em ti. Eu poderia mencionar, como falei, Filipenses capítulo 4, esse texto precioso para nós, glória a Deus. Quando você estiver passando por uma crise de ansiedade, por um medo, uma fobia, por um transtorno, algo que te incomoda o teu coração, não tem coisa melhor do que você se ajoelhar diante de Jesus, do Deus vivo, e Ele vai te dar a direção certa. Note bem, vem comigo para o texto, capítulo 4, versículo 7, versículo 6, melhor dizendo, 4, 6. Não estejais o quê? Quietos. Tem muita gente inquieta, tic-tac, né? Tem uns irmãos, né, que eu sei que tem umas inquietudes que, pelo amor de Deus, o irmão está preocupado se o time vai descer para a Série A, para a Série B. Pare com essas preocupações bestas. Isso não influi nem contribui. Eu me lembro que em 1990, meu Deus do céu, chorei porque o Brasil perdeu. Para que isso? Chorar por negócio do time que perdeu? Pois tem gente que é ansioso, pega até o remédio de pressão. Qual é o remédio de pressão que eu estou ansioso aqui? Pare com isso, irmão. Temos que se preocupar com coisas melhores, sem são supérfluos. Não se desgaste com coisas que não vai contribuir para nada na tua vida. Mas não deixe o seu patriotismo, tá bom? Não deixe o seu patriotismo, mas não exagere nessa ansiedade demais. Mas vamos lá para o texto. Qual o texto que eu falei? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por intermédio de quê, irmão? Oração, súplica com ação de graça. Tá aí a receita, viu, Islã? Glória a Deus. Oração, súplica, meu Deus do céu, com ação de graça. Isso é um princípio bíblico, irmão. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus deixou na sua palavra, porque isso funciona. Então não sejais inquietos. Aí no versículo 7, olha aí o que diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irmã, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações, vai guardar os nossos sentimentos da pessoa de quem? De Cristo Jesus. Fica tranquilo aí, irmão. Eu sei que não está fácil, eu sei que a dívida é grande, mas vamos rogar a Deus que Ele possa entrar com providência, que Ele possa abrir a porta para a tua vida, que Ele possa te dar o sustento necessário, que Ele te dê a graça de poder se sobressair e não ser dominado por essas coisas aqui que atormentam o coração do homem. Como diz Isaías 26, tu conservarás em paz aqueles cuja mente está firme em ti. Por que a mente está firme em ti? Porque Ele deixou tudo aos pés de Cristo, toda a dor, toda a tormenta, toda a aflição, todo o pavor, todo o medo, toda a angústia, toda a decepção, e Ele deixou tudo. Eu entrego a ti, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu confio em ti. E Ele diz, então aquele que Deus conservará em paz,
aquele cuja mente está firme em ti. Então ele vai trilhando esses caminhos. Mas, meus irmãos, notemos, em segunda, eu posso dizer assim, uma segunda forma, um segundo meio, uma segunda lição, melhor dizendo, para você superar a sua própria ansiedade. Baseado no texto de Mateus capítulo 6, vem para o texto de novo comigo, glória a Deus. O texto vai dizer que Jesus falou sobre a questão da comida, a bebida, e que ele estaria cuidando dos seus. Mas chega um momento no versículo 27 que Jesus dá outra lição nesse sermão. Ele diz assim, olha, repare o texto, vem para o texto do 27. Qual é de vocês aí, pode com todos os seus cuidados, as vossas ansiedades, qual de vocês pode com tudo isso acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, toda essa ansiedade que nós muitas vezes temos, ela, ao invés de contribuir, de somar, de acrescentar, ao contrário, não acrescenta nada, não soma nada, não multiplica nada, como diz o texto, nada contribui. Esse aqui nada contribui. O texto diz, tudo contribui para o bem, esse aqui nada contribui. Porque esse sentimento que você vai cultivar, vai trazer prejuízo para a sua própria vida física, né? Como eu falei no início, a sua própria saúde emocional. E por que dizer também, logo veremos que a sua questão espiritual. Glória a Deus. Mas Jesus dá a dica para mim e para você. Pega a dica aí de Jesus, pega a lição de Jesus aí, irmãos. Olha, irmãos, esse texto aqui, a gente meditando nele, e qual é o crente aqui que não passou por isso, hein? Glória a Deus. Mas está aqui, irmãos, a receita de Jesus para nós. Ele nos dá o modo, a forma ideal para nós superarmos. Nada pode acrescentar. Então isso não vale a pena a gente cultivar. Prosseguindo no texto bíblico que nós lemos, o 28, melhor dizendo, o 30, do 28 ao 30, nós vamos percebendo outra lição desse sermão para superar as nossas próprias ansiedades. É exatamente o que eu tenho enfatizado em Isaías 26 e 3, porque no texto do versículo 30, ele diz assim, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe. Jesus, ele dá lições assim das questões físicas, né? Ele falou do cuidado com os pardais. Agora ele está falando de plantas, do mundo botânico, né? Das plantas. Ele disse que os lírios são tão belos que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. As palavras de Jesus foi para mostrar que este Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. Até as vestes, diz lá o texto, viu? As vestes e os calçados, durante 40 anos Deus preservou. Não foi assim? Glória a Deus. Os israelitas saíram com toda a bagagem, foram com a roupa, e as roupas não envelheceram, e Deus ali sustentou. Milagre, viu, irmão? Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Então está escrito na palavra do Senhor, porque assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A maior providência divina que Deus proveu para nós, sabe qual foi? Em relação ao vestuário, se liga aqui comigo, aqui, qual foi, irmão? Qual foi? Primeira roupa que Deus fez, sabe qual foi? Os homens camuflam os seus pecados e pecadinhos. Colocaram as folhas de figueira. Deus disse, esse negócio aí não vai dar certo. Realizou o primeiro sacrifício para simbolizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pegou a veste, eu creio que foi um cordeiro, e fez uma vestimenta para a mulher, no padrão de Deus.
fez umas vestimentas para o homem. Pronto, eu aqui desenhei o plano da salvação. Porque o meu filho Jesus, Deus disse, enviou o seu único filho, ele sendo rico, ele sendo poderoso, ele se fez pobre, ele revestiu-nos da justiça de Deus. Nós temos vestes espirituais para não nos apresentarmos como diz lá no Apocalipse, quando Deus viu a igreja de Laodiceia, era rica, mas ao mesmo tempo pobre. Era uma igreja que confeccionava, tinha uma forma de fazer vestes, mas ao mesmo tempo era uma igreja que espiritualmente estava nu perante o Deus vivo. Glória a Deus. Era uma igreja que havia o cultivo daquela questão do desenvolvimento, da questão da visão, mas Deus diz, está cego, pode ter o colírio que for, mas se não tiver o meu colírio, vocês não vão ter a visão de Deus. Então Jesus proveu o necessário. Aconselho-te que adquiras roupas para cobrir as tuas vestes, para cobrir a tua nudez, vestes para cobrir a tua nudez. O Senhor proveu para a igreja vestes novas espirituais, para se apresentar diante do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos que o homem duvida mesmo, porque isso é natural do ser humano, irmão. As pessoas dizem, como é que Deus vai fazer tudo isso aqui? Pois bem, é nessas horas quando ninguém tem a solução, é que Deus entra em ação. A lição que eu quero deixar para todos nós, é que a superação dessa crise da ansiedade é você acreditar, é crer, é confiar, conforme Isaías 26:3. Ele te levarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia, porque ele crê. E pronto. Jesus disse, vocês crêem que o Deus que vocês servem, ele tem prazer acreditar, ele acredita, Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, Deus não tem prazer, né? A incredulidade tem que se aproximar de Deus, tem que ter fé. Exatamente isso que muitas vezes falta em nós, crentes. Já pensou? Mas nós precisamos pedir ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando a situação bate na nossa porta, quando nós pensamos que tudo vai terminar, creia, o Deus que você serve é o Deus que pode fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Amém? Louvado seja Deus. Para a gente caminharmos aqui no texto bíblico, terminando aqui, o versículo 31, ele vai dizer, não andeis pois inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? A pergunta 3 vezes, né? Porque todas essas coisas, quem é que buscam? Os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Um princípio que eu posso deixar aqui, uma lição para nós, sobre como superar a ansiedade, é uma coisa comum a todos os homens, mas veja bem, todos os homens têm essa crise, não tem ninguém que escape disso. E Jesus está dizendo que os gentios, eles andam ansiosos para lá e para cá. Tem até uma passagem bíblica que eu achei, quando eu estava lendo, isso serve para nós, o nosso contexto. Se contarmos com Cristo somente com as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa que é a verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19. Leia, depois você vai ver. Se contarmos com Cristo somente nas coisas dessa vida, não adianta. Cristo, ele proveu o necessário nessa vida, e ele, além dessa vida, ele prepara a eternidade para os seus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, mais um outro versículo que me chamou a atenção, é porque os homens, eles estão para lá e para cá, e tem até uma porção que eles falam, lá em, Paulo faz uma citação, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O homem natural, ele está só ligado a essa terra, é por isso que quando chega a hora da partida, meu irmão, pensa numa tristeza. É claro, é triste para todo mundo, mas aqueles que partem com Cristo, eles têm a certeza de que
não é só comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. Não. Além disso, há uma eternidade com Deus. Amém? Então Mateus diz, 6,31, que nós não podemos ficarmos assim, imitando, andando. Ele diz, não andeis como andam os gentios, numa preocupação para lá e para cá, movido por uma crise existencial. Nada, não precisa disso não. Eu sei que o futuro é incerto, ninguém sabe o que vai acontecer, mas tudo bem, Deus está no controle. O que tiver de ser, vai ser. Deus vai abençoar, Deus vai nos livrar. Se temos que passar por alguma situação de provação, não vamos ter que passar, glória a Deus, mas Deus vai nos dar força. Mas os gentios, eles estão numa crise tremenda. E Jesus disse, não fiquem igual os gentios, preocupados com o que vai acontecer. Eles estão nessa mesma luta. Vocês têm o Deus que você sabe que você confia nele, e ele não está morto. Ele é um Deus soberano, ele é um Deus que reina. Ele coloca reis, ele tira reis, ele derruba tronos, ele levanta o homem do pó do monturo, ele abate, ele exalta, ele mata, ele vivifica, ele faz o que ele quer. Quem somos nós para questionar os planos de Deus? Os gentios não creem, não acreditam. Deus não está nem aí para esse pessoal. Diz o Nércio, não há Deus. Deus ri na cara deles, porque eles criam suas histórias mirabolosas. Deus não existe. A incredulidade do homem não aniquilará a fidelidade de Deus. A incredulidade humana não frustrará os planos e propósitos de Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos adorar a Deus. Isso serve para nós, viu? Às vezes a gente vem para o culto, no culto, corpo presente, toca, canta, mas a mente parece que está lá no outro lugar. Irmão, venha para o culto para adorar, irmão. Vai ficar como exortação, você receber de Deus, tá bom? Não torne a prática do culto um lugar de preocupação com o que está acontecendo ao nosso redor. Deus tomará conta de ti. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, fechando aqui versículos. É um versículo que até o irmão citou, né? Mateus 6,33, foi? O que diz aí? Buscai. Jesus disse, olha, não copie o estilo de vida dos gentios, incrédulos, que não acreditam na minha providência, que não conhecem o meu nome, que não conhecem a minha ação. Vivam no presente século com um estilo de vida conforme os súditos do reino de Deus. E aí, meu amado, ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só quer dizer, viu, irmão, trazer só algumas considerações, porque a pessoa diz assim, então eu vou só para a igreja, eu vou só orar. É isso que Deus está dizendo aqui? Hein? Eu vou só louvar na igreja, viu? Eu vou só orar, eu vou só pregar, evangelizar. Isso é bom, não, Léa? Mas, 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 até o 12, Paulo exorta diretamente aquelas pessoas que viviam ociosas, negligentes no trabalho secular. E eles não queriam nem trabalhar, na verdade. Porque eu estou vivendo só pela fé. Todos nós vivemos pela fé. Todos nós vivemos pela fé, não é não? Mas enfim,
Deixo a mensagem para vocês meditar em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. Então, o nosso estilo de vida é o estilo de vida do reino de Deus. O irmão falou que em buscar em primeiro lugar, é claro que a prioridade qual é? É Deus. E a justiça, né? A justiça de Deus, ou seja, nós não temos justiça própria, mas nós buscamos cada dia o perdão, a justificação, o aperfeiçoamento, a busca da santificação em Cristo, e nós vamos crescendo. E se nós pararmos nessa mobilização, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos ser frustrados na caminhada, nós vamos nos tornar crentes apáticos, pessoas que qualquer crise existencial parece que nem é mais crente, acha que tudo vai por água abaixo. Espere em Deus, Deus vai entrar com providência, Deus está no controle de tudo. Então, essa é a receita para nós superarmos as nossas próprias ansiedades, é o reino de Deus em primazia. E por último, o último conselho que Jesus dá, sabe qual é? Deixo para vocês o versículo 34. Ele finaliza dizendo: não fique ansioso por coisa alguma, não se inquiete por nada. Pastor, essa mensagem é tão fácil de pregar, né? Mas no dia a dia, na realidade da vida. Mas eu quero dizer para você, irmã Leia, basta cada dia o seu mal. Algo que ainda vai acontecer lá na frente. Você já está preocupado com 2030, Júnior? Você já está preocupado com a agenda global, dos globalistas? Está nas mãos de Jesus. A qualquer hora Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que estão embaraçados com este mundo, aqueles que não estão vivendo o estilo de vida do reino de Deus, aqueles que se entregaram às suas próprias preocupações, não acreditam mais, estão com a mente turbada, estão com a mente cheia de problema, estão angustiados, perplexos. Eu te dou nessa noite essa mensagem para minha vida em particular, mas para a tua vida em nome do Senhor. Receba, basta cada dia o seu mal e é pronto. O que vai de acontecer no dia você vai enfrentar. Não fique já se preocupando com o que vai acontecer lá na frente. Deus vai dar graça à luta no dia certo, e Deus vai nos dar o escape. Irmão Islam, louvando a Deus, e que Deus abençoe a todos os amados irmãos em Cristo. Oi? Tudo bem. O aviso que o irmão me repassa aqui, que no próximo domingo, né, nós vamos ter o encontro, café da manhã com as famílias, será o culto da família. Os irmãos